Primeira devocional, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer e lhe deu-lhe o nome de Jesus. O que a gente aprende nesses primeiros versículos, né? Do 18 até o 25. A gente aprende que Maria, ela não foi uma mulher qualquer, ela foi escolhida por Deus, né? Infelizmente, a gente trazendo para o dia de hoje, os crentes eles odeiam Maria, infelizmente. É uma verdade que a gente precisa deixar aqui bem clara. Se você chegar para um crente e você falar, você precisa amar Maria, ele vai dizer, está repreendido, porque eles não sabem o que é amor. Amar é diferente de você idolatrar. Ah, mas Maria foi uma mulher comum, foi, depois que Jesus nasceu. Mas antes disso, ela foi uma mulher especial. Ela é a mãe de Jesus. Se eu amo Jesus, eu tenho que aprender, sabe? A gente adora Jesus e ama Maria. Então, nesses primeiros versículos, o crente tem que aprender a amar Maria, certo? Amar é diferente de idolatrar, é bem diferente, né? Então, a gente precisa ter respeito pela mãe do nosso Salvador. Foi uma mulher comum? Foi, depois do nascimento de Cristo. Mas ela foi muito especial. Porque se não fosse por ela, Deus poderia ter usado outras mulheres, claro. E Jesus estaria aqui do mesmo jeito. Mas para que se cumprisse, a escolhida foi ela. Então fica aí essa palavra, certo? Vamos lá, continuando, em que Jesus recebe visita de sábios das terras do Oriente. Continuando aqui no capítulo 2. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Nesse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos as suas estrelas nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles. E Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias nasceria? Perguntou. Sim, responderam eles, em Belém da Judéia, porque foi isto que escreveu o profeta. Ó pequena cidade de Belém, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel para dirigir o meu povo de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viessem falar com ele. Nessa reunião, obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. Obteve deles a época exata que viram a estrela pela primeira vez. Disse ele: vão a Belém e procurem um menino. Quando encontrarem, voltem e me digam para que eu também possa ir adorá-lo. Depois desse encontro, os sábios seguiram o seu caminho. Então a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes novamente.
foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa. Entrando na casa onde estava o menino e Maria, sua mãe, eles ajoelharam diante dele para adorar. Então, abriram seus tesouros e lhes deram presentes em ouro, incenso e mirra. Mas quando voltaram para sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhes tinha avisado num sonho que voltassem por outro caminho. O que é que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que Deus ainda fala conosco em sonho, porque os profetas de hoje só Deus, né? Me perdoe aí que eu vou falar, mas os profetas, não existem mais profetas como antigamente, né? Se a gente for olhar há 15 anos, 15, 20 anos atrás, eu estou te falando porque eu já fui fruto, né? De Deus mandar profeta falar comigo, sabe? Eu já fui abordado por profetas, né? Só que hoje os profetas ficam tentando adivinhar a sua vida. Eles não chegam assim dizendo, assim diz o Senhor, como antes, né, acontecia, né? Então, quando a gente acaba fechando o nosso coração, não vou dizer que hoje não existe profeta, não existe sim, gente, mas é catado, sabe? É que nem igreja, né? A igreja tá aí corrompida, de modo geral falando, independente de religião. Todas as igrejas se corromperam, mas ainda há um terço que não se dobrou a Baal, certo? Então, vamos lá. Jesus vai para o Egito e escapa da fúria de Herodes. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor, isso agora no versículo 13, viu? Do capítulo 2. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe, disse o anjo, e fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Naquela mesma noite, ele partiu para o Egito com Maria e o menino, e ficou lá até a morte do rei Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho do Egito. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado, mandando soldados a Belém. Ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nos arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Essa ação brutal de Herodes cumpriu a profecia de Jeremias. Houve-se um choro triste, amargo em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, porque todos os seus filhos já não existem. Jesus retorna a Israel. Versículo 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José do Egito e lhe disse: levante-se e leve o menino e a sua mãe de volta à terra de Israel, porque aqueles que estavam procurando matar o menino já morreram. Assim é na nossa vida. Todos os dias vão procurar matar a gente de alguma forma. Matar os nossos sonhos, matar a nossa esperança em Cristo, matar os nossos... como é que eu posso lhe dizer? Todos os dias vão tentar matar a gente de alguma forma, né? Vão dizer que a gente não é capaz, vão dizer que a gente está sonhando demais, vão dizer que tudo que a gente planejou não vai dar certo, e isso é uma das crises da ansiedade quando ela vem. É de dizer para você, você fracassou, você não vai mais para canto nenhum. O que tinha que dar, já deu. Olha, o que Deus lhe deu, Ele não vai lhe dar de novo não, só que isso é mentira do diabo. Essa voz da crise de ansiedade que ela vem é uma voz do engano, porque existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade boa, aquela que a gente vai rever um amigo que a gente não vê há muito tempo, que a gente está com saudade, um parente que vai chegar de viagem.
Então, essa ansiedade é boa. Você vai fazer uma prova, estou ansioso pela prova que eu vou fazer amanhã. Mas existe a crise de ansiedade, que essa é que vem com a voz do maligno dizendo que você fracassou, dizendo que os seus sonhos não vão acontecer, dizendo que tudo que você planejou não dará certo. Mas isso é mentira do diabo. Ah, você tem crise de ansiedade? Tenho sim. Qual é a diferença? Toda vez que ela vem, eu namoro com ela. Eu fico ali curtindo ela até ela passar, porque ela vai passar. Ela vai passar. Nós seres humanos, a gente é de uma forma tão limitado que a nossa limitação é tão grande, sabe? Que a tristeza, ela dura mais do que a alegria. Por exemplo, a gente compra um carro zero. A alegria dura 3 dias até os amigos verem o nosso carro. A gente olhando ele na garagem lá, o nosso bezerro de ouro. Só que com 3 dias, vamos botar mais um pouquinho, 15 dias, né? Não sacia, não preenche. Se está com o seu carro ali, poxa, é um sonho. A gente agradece a Deus ali que a gente tem conquistado um carro, mas a gente fala, poxa, é um sonho. Só que aí a gente percebe que passou. Mas a tristeza quando vem, principalmente a crise de ansiedade quando ela vem, a sensação é que não vai passar nunca. Nunca. É por isso que fala que teu choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque a gente já desabafou, já botou para fora. Então, é só a gente pensar sobre isso, sabe? Que vão sempre tentar matar os nossos sonhos. A diferença hoje, na minha crise de ansiedade, 2 motivos eu vou lhe dar para você entender. A primeira é que quando a crise de ansiedade vem, eu curto esse momento com ela. Fica ali, tentando não focar nela, porque o que ela quer é que a gente tire o foco de Deus, o foco dos nossos sonhos, o foco das nossas coisas, para poder a gente viver ela, só que eu não vivo ela. Eu estou sentindo ela aqui, vou, sabe? Trabalhando, e você vai respirando fundo, e você faz o exercício de respiração. Só que a diferença é que eu não ouço mais aquela voz dizendo que eu fracassei. Eu não ouço mais, porque é essa voz que acaba com a gente. Entendeu, gente? Então vamos voltar aqui agora para o texto de novo. Muito legal, né? Essa devocional. Assim ele voltou imediatamente, versículo 21, depois que os que procuravam matar Jesus morreu, né? Como eu falei aqui, a relação do nosso sonho. Assim ele voltou imediatamente para a terra de Israel, levando Jesus e sua mãe. Mas no caminho ele teve medo, ao saber que o povo rei era Arquilau, filho de Herodes, num outro sonho, desculpe. Vamos lá de novo. Mas no caminho ele teve medo ao saber que o novo rei era Arquelau, filho de Herodes. Num outro sonho ele foi avisado de que não fosse para a Judéia. Então eles foram para a região da Galiléia e foram morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se a predição dos profetas a respeito do Messias. Ele será chamado Nazareno. Valeu? Fica aí com essa palavra, né? Fica aí com essa palavra. A primeira coisa que a gente tem que aprender nessa devocional é que a gente precisa amar Maria. E repito, amar é diferente de adorar. Segundo, Deus ainda fala conosco em sonhos. Sabe? Então vamos se centrar em Deus, que ele vai se revelar para a gente. Terceiro, na nossa caminhada, a gente vai ter muita coisa para poder aprender aqui no livro de Mateus. Na nossa caminhada, sempre vai aparecer alguém tentando destruir os seus sonhos. Então, blinda seu coração, blinda sua mente. Ouça mais o que Deus tem para te falar e fale menos. Forte abraço, um bom dia e Deus te abençoe.